Atenção para essa atualização na revisão da vida toda. Saiu uma nova movimentação e nós vamos já ver tudo sem perder tempo. Só peço para você se inscrever nesse canal se você acredita no direito dos aposentados e trabalhadores e quer acompanhar alguém que está querendo ajudar, trazendo informações. Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, qualificado como amicus curiae, um amigo da corte, uma instituição que vem solucionar um caso que está no STF. Nesse caso aqui, como revisão da vida toda, tem tudo a ver com direito previdenciário, então Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário se habilitou no processo. E ele reporta-se à Suprema Corte para manifestar-se sobre o voto do ministro Cristiano Zanin. Olha aí, pessoal, a análise do voto vista apresentado pelo ministro Cristiano Zanin no julgamento dos embargos de declaração do tema 1102. O Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, entidade de cunho científico-jurídico, no uso de suas atribuições, que tem entre os seus objetivos a produção de material informativo sobre Seguridade Social e temas jurídicos relacionados, buscando proporcionar conteúdos de acesso universal para a classe de operadores de direito, bem como para a sociedade, vem apresentar a análise do voto vista apresentado pelo excelentíssimo ministro Cristiano Zanin. Em razão do posicionamento externado, se acolhido pela Suprema Corte, ameaçar o reconhecimento de direito que afeta milhares de aposentados em todo o Brasil. O voto vista propõe preliminarmente o acolhimento da alegada omissão, né? Uma omissão que eu não sei de onde que o INSS e o Zanin tiraram isso, do artigo 97, que seria da cláusula de reserva de plenário, né? Matérias reservadas ao plenário. Então, para quem não sabe, o STJ tem primeira turma, segunda turma e a Corte Especial. O STF tem primeira turma, tem segunda turma e tem o plenário do STF, né? Os 11 ministros votando. Então, às vezes você vê, ele caiu, sei lá, na Lava Jato e não sei o quê, e a segunda turma do STF decidiu isso. Primeira turma do STF, 5 ministros, segunda turma, 5 ministros. O presidente do STF, na terça-feira, que tem os julgamentos das turmas, ele participa de reuniões no CNJ, Conselho Nacional de Justiça, e quartas e quintas aí tem o plenário do STF, plenário físico, quartas e quintas, e plenário virtual, aí os 11 ministros podem depositar os seus votos. Então é assim que funciona, não é todo o processo que é julgado pelos 11 ministros do STF, da mesma forma no STJ. Então, quando que precisa ser julgado pelo plenário ou pela Corte Especial? No caso aqui, quando houver declaração de inconstitucionalidade de uma lei ou afastamento dessa norma. Só para você entender melhor, beleza? Então, com o fundamento de que o STJ deveria ter remetido o processo a essa competência da Corte Especial quando entendeu pelo afastamento da regra de transição. Então, propõe cassar o acórdão do STJ por uma ofensa à súmula vinculante número 10. E determinar o rejulgamento da matéria pelo órgão competente. Só que essa tese parece não refletir o posicionamento já consolidado acerca das questões afetas ao exame da matéria, como se passa a expor. Primeiro, impossibilidade de acolhimento de embargos de declaração em razão de suposta omissão em voto vogal convergente. Quando a gente vai aqui no processo, né, no STF, a gente tem o julgamento aqui do recurso extraordinário e tudo mais. Aí beleza, né? Aí teve os votos acompanhados e tal, aí o ministro Ricardo Lewandowski com o voto aqui. E o que o STF e o STJ já decidiram? Que não pode acolher os embargos de declaração, que é o recurso que está sendo julgado, por uma suposta omissão. Não pode ter. Já está confirmada essa orientação jurisprudencial do STF e STJ, que não se verifica contradição, omissão ou obscuridade no acórdão por força de comparação entre os votos. Porque o embargo de declaração, ele serve para quê?
para esclarecer uma contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Ok, contradição, né? Decidiu uma coisa, fundamentou outra coisa, saiu outra coisa. Não, tá contraditório. Omissão, deixou de se manifestar sobre algum ponto. Obscuridade, parece que não ficou muito claro. Erro material, um erro de digitação, por exemplo. Então, o embargo de declaração serve para isso. Ele tem, né, um campo de atuação bem limitado. Então, nem mesmo se admite que eventual obscuridade, contradição ou omissão seja passível de reparo por meio de embargo de declaração. E o STF já julgou isso aqui, já juntou. Desde 2005 o STF tem esse entendimento. Então, primeiro, nem pode ter omissão em voto vogal, em voto que se acompanha. E mesmo que tivesse, nem mesmo se admite que isso seja passível de reparo por meio de embargo de declaração, como o Zanin quer fazer. Então, essa omissão sanável é aquela verificada entre os fundamentos do voto que conduz o acórdão, não nas motivações de votos convergentes. Ou seja, eu sei que as palavras têm muito termo técnico, então eu estou explicando aqui em português claro. Você poderia corrigir um erro se fosse no voto do ministro relator, do ministro Alexandre de Moraes. Se o ministro Alexandre de Moraes pudesse, se ele tivesse esquecido ou sido omisso, aí você poderia utilizar os embargos de declaração para isso. Só que quando você tem um voto convergente, o que é convergente e divergente? Divergente é ir para dois lados, né? Você tem, cada um vai para um lado diferente. Convergente é quando você está de acordo, você está convergindo aqui, ó, está na mesma direção. Então, o voto do ministro Alexandre de Moraes aqui, e os ministros apresentaram votos convergentes, né? Acompanharam aqui o ministro relator. Nesse caso, também acompanhou lá no plenário virtual quando teve o julgamento, né, pelo relator Marco Aurélio. Então, por duas vezes, o ministro Ricardo Lewandowski já acompanhou, e esses votos convergentes, não pode ter omissão neles, porque eles só estão assinando embaixo o voto principal, o voto que eles concordaram. Então, se tivesse omissão, teria que ser no voto do relator. Segundo ponto, vedação, proibição de rediscussão do tema nos embargos de declaração de temas já debatidos na causa. Isso aqui, até aposentado que não é formado em direito, estranhou. Falou, mas isso aí já foi discutido lá atrás. A modulação eu entendi que tudo bem, pode até ser discutido aqui. Apesar da gente não concordar, mas beleza. Pode ser discutido, pode. Só que rediscutir o que já foi discutido, meus amigos, aí não pode. Ainda que se pudesse acolher a possibilidade de uma omissão nesse voto, também já está confirmada essa orientação de que não há omissão no voto de quem se declara de acordo com o relator, embora manifeste-se convergentemente, concorde quanto ao objeto central da controvérsia e não se pronuncie expressamente sobre as demais questões. Então, não há uma exigência de uma explicitação pormenorizada, detalhada de todos os pontos, sem ressalvas. Nessa medida, não se revelaria igualmente cabível os embargos de declaração para, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de omissão, rediscutir um tema já amplamente enfrentado no julgamento do mérito. Ou seja, você não pode ter essa omissão de votos convergentes, de votos que acompanharam, só a omissão no voto principal. Essa poderia ser discutida e não houve. E mesmo que houvesse, o STF já deixou bem claro em outros julgamentos que quando o ministro Ricardo Lewandowski ele começa o voto assim, ó, eu reitero o meu voto proferido no plenário virtual, que ele acompanhou integralmente o Marco Aurélio e o Alexandre de Moraes. E acrescento que... Aí ele acrescentou outros argumentos. Então, como bem pondera o ministro Cristiano Zanin,
essa violação do artigo 97, da cláusula de reserva de plenário, já foi amplamente debatida no julgamento inaugural do tema, rejeitando-se de maneira expressa tal alegação. Então, no próprio voto do Zanin, ele falou que já foi discutido isso. Então, não há, portanto, nenhuma omissão a ser sanada nesses embargos de declaração. Então, os embargos destinam-se a suprir omissões ou inconsistências, mas não para reabrir temas já analisados. E aí, o STJ e o STF já cansou de julgar dessa forma, que não pode rediscutir o mérito nos embargos. Terceiro ponto, ausência de violação à regra do plenário. Muito embora o STF já tenha concluído pela ausência de violação à cláusula de reserva de plenário, no julgamento do mérito, então, tanto no plenário virtual como no plenário físico, dia 1º de dezembro, o STF falou: não teve violação de cláusula de plenário. Vale reforçar não ter havido qualquer tentativa de declaração de inconstitucionalidade no acórdão do STJ. A decisão tomada na fixação da tese da revisão da vida toda, tão somente, aplica uma regra comezinha do direito previdenciário. O que é comezinha? Uma regra de fácil entendimento que faculta, permite o beneficiário escolher a regra que é mais favorável, só isso. É uma regra simples. O STF julgou em 2013, regra transitória e regra definitiva, vigentes ao mesmo tempo. Então você pode escolher o que for mais favorável. E aí, a tese fixada ela não declara inconstitucionalidade do dispositivo, nem mesmo a sua invalidade. Ela só reconhece a possibilidade de afastar uma regra transitória com a aplicação da regra definitiva quando o cálculo for mais favorável. Mas perceba que existem duas regras ao mesmo tempo. Não o afastamento de uma regra. Ninguém vai poder mais aplicar essa regra, hein? Vamos só aplicar essa, incluindo as contribuições anteriores a 94. Não. Inclui anterior a 94 se for mais favorável e não inclui. Tem outra regra ainda de 94 em diante, se não for o caso. Duas regras ao mesmo tempo. Então o acórdão recorrido decidiu não aplicar a regra de transição, optando pela regra definitiva, só nas hipóteses em que o cálculo for mais benéfico. Então, ele não afastou a incidência, ele trouxe uma regra que o INSS não aplicava. Ele trouxe para o mundo real. E também tem que destacar que a regra de transição não é anulada. Ambos os parâmetros devem ser analisados pelo Poder Judiciário. Então, não houve declaração de inconstitucionalidade. Então, o artigo 97 da Constituição não se aplica a esse caso. Não precisa ser o acordo especial da STJ. Está tudo certo no acórdão da STJ. E o que o STF já falou em 2012 sobre julgamentos parecidos? Interpretação que restringe a aplicação de uma norma a alguns casos, mantendo-a com relação a outros, não se identifica com a declaração de inconstitucionalidade da norma, que é o que se refere ao artigo 97 da Constituição. Tá aqui. Vamos botar os neurônios para funcionar, gente. Interpretação que restringe a aplicação de uma norma a alguns casos, só que ela não afasta tudo, ela mantém com relação a outros, dependendo se for o caso. Isso não é declarar inconstitucionalidade, não se aplica o artigo 97. O STF já falou isso em 2012, num caso semelhante, que aplicou-se uma norma para alguns casos, mas manteve para outros. Então, assim como o STF já disse também, a simples ausência de aplicação de uma dada norma jurídica ao caso não caracteriza só isso a violação de orientação firmada pelo STF. Para incluir nessa regra da cláusula de reserva de plenário,
é necessário que a decisão fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal tomada com base dos argumentos expostos na ação e Constituição. Então, a própria Rosa Weber falou que o STJ ele não utilizou argumentos constitucionais para afastar. Ele não, né? Porque assim, ó, a Constituição tá aqui. A Constituição tá aqui, beleza. Se você afasta uma norma defendendo a Constituição, você está falando que essa norma está indo contra a Constituição. Aí você está falando que a norma é inconstitucional. Mas, se você vê que tem duas normas e você nem mencionou, você não tá, elas não estão indo contra a Constituição. Elas só devem ser aplicadas em casos diferentes, quando melhorar o benefício, quando for mais vantajoso. O STF também já decidiu dessa forma em 2010. E nem mesmo que se confirmasse essa constitucionalidade da norma, esse resultado nada afetaria a tese fixada, porque não houve o questionamento da constitucionalidade da norma no julgamento dos temas. Ninguém falou se esse artigo 3º é inconstitucional ou não. Não, ninguém está falando isso na revisão da vida toda. Existe a ADI 2111, posso fazer uma live sobre isso. Mas na revisão da vida toda, ninguém falou em inconstitucionalidade. Então, o IBDP manifesta essa preocupação. E aqui, a gente já tem o que está acontecendo na realidade. Se você assistiu até aqui, parabéns. Porque isso aqui você vai entender. Quanto mais se posterga, mais se atrasa o direito, mais o Estado gasta com juros de mora, correção monetárias e as demais combinações legais processuais, além do próprio gasto com a máquina judiciária. Processo custa, viu, gente? E a gente que paga essa conta. Condenação do INSS custa. Tem gente que acha que é o INSS que vai pagar. É a gente. É dinheiro público. E quanto mais demora, mais se gasta com juros de mora, correção monetárias. Por isso que o julgamento dos precatórios determinou o pagamento imediato. E antes de mais nada, é preciso discutir a causa primeira da judicialização de massa previdenciária. Por que tem tanto processo? Nem tem tanto assim, né? Mas por que tem tanta gente entrando com a revisão da vida toda? Porque o INSS errou. Aí é fácil agora o INSS querer falar, não, mas ó, o rombo aqui da Previdência. Ué, mas peraí, você que errou. Então, procrastina-se o direito para gerar uma economia, uma redução virtual de gastos. Atrasa o pagamento dos aposentados para falar que está economizando, mas não está, porque vai ter que pagar com juros e correção monetária. E não é justo punir o jurisdicionado que aguarda há anos pela execução do direito postergado, protelado, procrastinado, atrasado pela administração. Então, o aposentado ele perde lá quando ele contribui, essas contribuições não são incluídas no cálculo. Ele perde quando vai se aposentar e o INSS não inclui a melhor regra possível. Ele perde quando tem que contratar um advogado para conquistar um direito que era seu, e ele perde quando, ao longo do processo, vai atrasando, vai demorando, e ele perde agora, pela 5ª vez, o aposentado perde quando ganha no mérito, lá 1º de dezembro, no STF, e vem sofrer uma derrota agora. Então, permitir esse não pagamento dos atrasados vai corroborar a intenção dos administradores em protelar por anos o direito. Então, se você não permite o pagamento dos atrasados, você está dando o aval, você está dando o ok, falando INSS, você está certo. Parabéns por passar para trás os aposentados. Essa operação vai ser lucrativa aos cofres, mas cara ao direito e ao Estado democrático e ao exercício da cidadania. É preciso cuidar para que o Estado não enxergue direitos sociais como relações de consumo e com finalidade lucrativa. Você contribui para o INSS, não é para o INSS lucrar em cima de você, é para você poder se aposentar depois. O custo da desordem social e econômica é inestimável. E, com esse devido respeito, o IBDP se manifesta
na nota técnica, né, já está peticionado, né, no STF, porque eles são amicus curiae, amigos da corte, podem protocolar no STF. E realmente, né, tratar os direitos sociais como relações contratuais de consumo, como direito do consumidor, e com finalidade lucrativa, o INSS virou um negócio agora? Ou o INSS é uma autarquia federal que tem que fazer a gestão dos recursos e pagar os aposentados? Essa não é a orientação da Constituição. Então pede deferimento, IBDP. Comenta o que você está achando da atuação do INSS nos seus direitos. Eu quero saber. Que Deus te abençoe. Obrigado por estar aqui. Você, eu sei que faz parte desta luta. Inscreva-se no canal. Cria sua conta no YouTube. É de graça. Você já ganha um e-mail aí do Gmail, né? Cria a conta no YouTube. E aí você vem, se inscreve aqui, ó. Professor Nakamura, inscrever-se. Vai estar escrito. É de graça. E aí você já vai fazer parte dessa luta. Vamos juntos, pessoal.